Olá, gente querida, sejam muito bem-vindos a esse novo curso que nós estamos iniciando hoje, cujo título é A Vida de Paulo e o subtítulo Combati o Bom Combate. O apóstolo Paulo foi uma figura muito fundamental nas Escrituras. Ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. É provável que ainda tenha escrito um 14º livro. Paulo também foi aquele homem que cunhou a teologia neotestamentária, a teologia da igreja. Então, conhecer a sua história é algo extraordinário. Este curso será um curso no mesmo molde do curso A Vida de Jesus em 72 Passos, porque eu vou começar desde o seu nascimento até a sua morte e tudo que existe no meio disso. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e vai ser muito instruído também, porque a gente vai estudar tudo a respeito da vida dele e eu tenho certeza que você, que ama a palavra, que ama conhecer tudo que envolve a palavra, vai ser muito impactado com esse estudo. Na aula de hoje, nós vamos começar falando sobre o histórico de Paulo, né? O seu background, ou seja, o seu pano de fundo. Onde que Paulo nasceu? Tá? Onde ele viveu os primeiros anos. Então, esse é o primeiro aspecto que nós vamos discorrer aqui. Paulo nasceu e foi criado numa cidade chamada de Tarso, lá na Cilícia, atual Turquia. Naquele tempo era chamado de Ásia, hoje nós chamamos de Ásia Menor. Como a gente sabe disso? Lá no livro de Atos, 21, verso 39, ele mesmo diz, né? Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Bom, esta cidade Tarso, em turco, hoje, Tarso está na Turquia, ela é uma cidade chamada Tarsus, em grego Tarsos. É uma cidade muito importante, Paulo mesmo diz, uma cidade não pouca importância, né? Na região histórica da Cilícia, na atual província de Mersim, ou seja, esta cidade continua existindo, né? Na foz do rio Tarso, que deságua no Mediterrâneo, tá bom? Então, o censo de 2000, gente, registrou nessa cidade, atualmente, uma população de 216.332 habitantes. Essa cidade, gente, ela tem uma história de mais de 9.000 anos. Tarso tem sido um importante ponto de parada para comerciantes e um local de importância também crucial para os romanos. Os romanos dominaram toda aquela região e a cidade de Tarso ela era muito importante, sobretudo quando os romanos entraram na campanha contra os partos e os persas, tá bom? De acordo com Alexandre, o polímata, a cidade foi fundada por Senaqueribe. Já existiam assentamentos anteriores a Senaqueribe, obviamente. Senaqueribe está no 8º século a.C. e, portanto, a cidade, enquanto cidade, foi fundada aí há aproximadamente 2.700 anos. E a Cilícia havia sido invadida pelos gregos e Senaqueribe foi lutar contra eles. Apesar dele ter muitas perdas nessa guerra contra os gregos, ele acabou sendo vitorioso. E ele ergueu um monumento no local e esse monumento foi escrito com letras caldeias, tá? Que registrava a sua grandeza para futuras gerações. Embora Senaqueribe era assírio, as letras caldeias eram letras originadas na região da Babilônia. Então ele fundou a cidade de Tarso no mesmo modelo das cidades da Babilônia, inclusive a cidade da Babilônia mesmo. A fundação da cidade de Tarso aconteceu depois que Senaqueribe venceu a revolta de Elibus. Quem foi Elibus? Foi aquele rei da Babilônia que sucedeu o Merodach Baladã. É importante que vocês saibam que era uma grande cidade na época que Paulo nasceu.
era capital, portanto, de uma província romana e foi o palco do primeiro encontro entre Marco Antônio e Cleópatra, né? Cleópatra, rainha do Egito, e Marco Antônio, né? O general romano. E eles tiveram um amor tórrido, né? Um amor muito profundo que foi até relatado por filmes. Senhor Antônio, como estão seus planos para a Pártia? Os preparativos estão em andamento. Existem vários motivos para acreditar que a Cleópatra via as campanhas de Antônio não apenas como uma extensão do poder romano, mas também como um mecanismo para expandir seu próprio poder. A cidade, portanto, era uma cidade muito importante, era palco de muito comércio, de muitos eventos artísticos, de encontros políticos, e foi ali que Paulo nasceu, e por isso que ele foi chamado de Saulo de Tarso.